Paz e graça, povo de Deus. Aleluia. Quem está me ouvindo aí, dá um sinal. Vamos começar, a live. Hoje com um tema específico. A luz da palavra não tem que se apagar. Muito forte. Deixar alguns irmãos entrarem. A gente começar a live em nome do Senhor Jesus. Deus fala conosco de uma forma poderosa. Amém. Compartilha aí quem estiver entrando. Deixa Jesus usar vocês aí. Amém, meus irmãos. Se forte hoje a palavra. Deus vai falar nos vossos corações. E para isso, vamos que vamos. Onde que Deus quer, aliás, nos alertar pelo nosso chamado, qual o compromisso. Mas para isso, compartilhe, deixe o seu comentário e o joinha. Deixe Jesus lhe usar, conforme a vontade dele, a honra é dele, tudo é dele. Então tem algumas pessoas entrando na live, glória. Vou deixar alguns irmãos entrarem, compartilha aí, vamos que vamos. Vocês que estão com a Bíblia Sagrada aí, abre primeiro, 1 de Samuel, capítulo de número 3, 1 de Samuel, capítulo 3, seu versículo de número 4, 5 e 6 e 7. Então compartilha aí, glória. Deus abençoe, meu amigo. Deus seja louvado. Compartilha aí para nós aí, deixa Jesus te usar. Então, que diz assim a palavra do Senhor. 1 de Samuel, capítulo 3, versículo de número 4, 5, 6, 7. Que diz assim: E o Senhor chamou a Samuel, disse: Eli, eis-me aqui. E correu Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamastes? Mas ele disse-lhe: Não te chamei eu. Toma e deite. E foi se deitar. E se deitar novamente. E o Senhor tomou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, meu filho. E tirou. Versículo de número 7, para nós finalizar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. Versículo de número 8, que diz assim: O Senhor se pois tomou chamar Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi Eli e disse: Eis-me aqui, porque quem chama-te? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Versículo de número 9. Pelo Eli que disse: Samuel, levanta-te, vai-te, deita. E há de ser que te chamar, direi: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E então Samuel foi e se deitou em seu lugar. E então veio o Senhor e ali esteve e chamou com outra vezes: Samuel, Samuel. E disse-lhe Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Glória. Irmãos, é um tema muito específico, muito conhecido, muito prático e muito revelativo. Mas para isso eu quero que você compartilhe aí para alguém que não é evangélico, para um seu amigo, para sua vizinha, o que for, compartilha, porque Deus vai começar a falar conosco de uma forma poderosa. O tema da nossa ministração é a palavra, a luz da palavra não tem que se apagar. Irmãos, esse período aqui é onde que Samuel, segundo Flávio José, vai nos contar que ele era um
garoto jovem, a partir dos 12 anos de idade. E era um jovem instruído ao pé de Eli, porque ele era cego. Os filhos Ofni e Finéia, eles sempre praticavam as coisas dentro do santuário. E para isso não acontecer isso com Samuel, ele se reservou Samuel. E então a história vai relatar que quando ele guardava o menino e quando ele se desmamou, né, e a sua mãe deu para o próprio sacerdote cuidar, então Deus sabia do propósito de todas as coisas. O que me chama muita atenção é que quando Ana ela chora pedindo, clama pelo filho, chora e fica desesperada, Ana ela vai em dois sentidos, porque Penina era uma mulher que dava filho a Elcana. Elcana ali sempre tinha honra, mas Elcana amava mais Ana do que a Penina. Então, se eu entrar nesse termo aí, vai ser um termo muito prolongado. Então, eu vou entrar de acordo, porque o que veio para Ana não foi uma promessa e também foi mais do que um voto. Deus queria que ouvisse de boca de Ana essa perdição. Por quê, pastor? Primeiro, Ana, além de ser um pouco mais jovem do que a própria Penina, a história relata que aquele pesar de tudo isso, Elcana amava muito Ana. Então Ana, além de ser uma pessoa dominada e graciada por Elcana, a Penina no outro lado ficava com raiva. Mas houve esse desaforo entre as duas aí, por causa que Elcana, mesmo assim, tinha filho com a Penina. Então todo homem naquela época, quando a mulher não dava filho, ele poderia arrumar uma concubiça. Ô irmão, não presta atenção que eu tô falando aqui. Antigamente, hoje não, hoje é o tempo da graça. Por favor, gente, aprende aí. Então, quando Ana ela vai todo ano a orar, nós sabemos que ela vai com o propósito de querer um filho. Só que eu creio que ela queria uma menina. Nos meus pensamentos, na linha dos meus pensamentos, queria uma menina, mas Deus queria um varão. Às vezes nós pedimos algo ao Senhor e lá na frente nós sabemos o propósito de Deus para as nossas vidas. Se Deus desse a menina a Ana, não tinha pessoas para capacitar para estar na frente da obra. Então Deus permitiu que Samuel viesse, e o último sacrifício que ela teve, segundo os historiadores também está escrito na Bíblia, que ela prometeu. Então, ela promete cumprir o voto, é algo sobrenatural, tem que cumprir o voto é de fato imediato. E quando ela cumpre o voto, lógico que aqui vai chegar outro termo, entendeu? Que ela tem que cumprir o voto. Então, logo após, quando ela recebe o seu filho, a demais filho chega. Ela não teve só Samuel, ela teve mais 6, então 7. Então Ana, além de ser uma mulher graciada, também foi vitoriosa na presença do Senhor. Então, aqui o próprio Deus aqui vai nos revelar no seu capítulo de número entre 2 e 3, uma temporada. Nessa temporada, o menino pode se desmamar uma faixa de mais ou menos 3 ou 1 ano, depende da criança. E ela logo após de desmamar passa para Eli. Só que os filhos de Eli, Ofni e Finéia, não estavam mais com Eli. E segundo José vai contar, vai relatar que eles estavam com uma casa em Jerusalém, uma casa de pastoral. Só que Eli morava no templo, segundo os historiadores conta.
E para isso, quando chega eles na hora do cultos, da adoração ao Senhor, ele adorava o Senhor com a maior cara lisa, além de adorar o Senhor com mais cara lisa, e ainda fornicava, ficava em pecado, fazia incenso, e o povo observava aquilo ali e analisava como essa situação, como é que pode uma pessoa tá fazendo tudo isso. Calma, irmãos, vocês vão aprender uma coisa aqui. Tem gente que anda em pecado e Deus, sabe aquela coisa, trancou, aliás, não trancou, tipo, fechou o coração deles para eles não se arrependerem, porque está no texto. E então, eles continuaram pecando, mas Samuel estava sendo guardado, reservado e sendo os pés, aprendendo com os pés de Eli, mesmo cego, mesmo errado. Então, o sacerdote, ele perdeu a intimidade com Deus. Pastor, como é isso que o senhor está querendo falar para nós? Tem muitos sacerdotes, não todos, entre aspas, mas a maioria dos sacerdotes perderam o seu equilíbrio, perderam a comunhão com Deus. Então Samuel, ele vai crescendo, Samuel, ele vai desenvolvendo, Samuel, ele vai avançando, e Samuel vai vendo costumes, Samuel vai aprendendo o livro da Torá, Samuel, ele vai sabendo a lei. E para você ter ideia, um menino foi tão inteligente no seu capítulo de número 3, porque além de ser numa faixa de 12 anos de idade, Samuel era um menino inteligente, era um menino que você conversasse com ele, ele entenderia. Então, vou te começar a tirar aqui. Então, o que esse texto está revelando aqui, pastor? Primeiro, você está numa fase de crescimento. Israel está em crise espiritual. Israel não tem um grande líder espiritual. Israel perdeu o equilíbrio e anda em pecado. Próprio filho de Eli põe outros do mal a pior. E então, Deus estava olhando para baixo, mas o menino estava crescendo. Você não pegou não? Vou repetir. É necessário, às vezes, Deus te guardar do pecado para você aprender mais. Sabe por que Deus não está abrindo a sua agenda? Vou lhe explicar. Para você não se contaminar com Ofni e Finéia. Você não pegou isso aqui, não vou repetir para você dar glória. Deus está te guardando, Deus está te reservando, porque o que Ele quer ter contato contigo, não pelos homens, Ele quer ter o contato contigo dentro do tabernáculo, mas no quarto, ou seja, antes de apagar a luz, Deus ainda quer falar com você. Então, meus irmãos, se você prestar muito bem atenção, é um texto que você é de arrepiar, já estou começando a ficar arrepiado. Então o texto ele deixa bem claro. E quando o texto ele deixa bem claro, Samuel aqui está no período que a nação está precisando de socorro urgentemente. A nação ao redor estava observando. Então a nação inteira sabia daquilo que ia acontecer. Mas sabemos que o texto que nós lemos, Deus só estava esperando a oportunidade. Olha aqui para você ver. Deus estava olhando para a terra que possa encontrar uma pessoa que tinha compromisso com a sua palavra. E compromisso era essa. O povo estava deixando de adorar a Deus para adorar ídolos, outros deuses. O povo estava desagradando a Deus por causa que está tendo em pecado tanto do templo e fora do templo. Israel, quando estava em cima, entendeu? Na mão de Deus, Israel nunca perdia uma guerra. Mas quando Israel pecava, virava as costas para Deus, os seus inimigos começavam a invadir e tomavam suas terras. Presta atenção que eu vou falar. O preço da obediência vale mais do que um sacrifício. Eu vou repetir. O peso da obediência é melhor do que um sacrifício de tolo, um sacrifício que não sabe, um sacrifício que diz que é, sacrifício que diz que são. Por quê? Tem muita gente fazendo sacrifício e logo após vai morrer em cima dele. E então, de acordo aqui, ele não enxergava nada, mas só ouvia os comentários. Vem comigo. Falava assim: poxa, os teus filhos, ele tá pecando no templo, vai
vai fazer dar autoridade não, meu filho? Vai deixar os seus filhos pecar? Que negócio é esse? O que está acontecendo hoje? Me desculpa a expressão se tiver um sacerdote aí, mas eu vou falar algo que vem do céu agora revelado. Sacerdote, para de passar a mão. Sacerdote, vai na palavra, repreende. Para de trazer pregadorzinho que gosta de um movimento, de um barulho. Traz um pregador que tenha compromisso com a palavra, porque Samuel está crescendo, e quando cresce, meu irmão, prepara que Samuel ele vai vir com autoridade. Você não pegou não? Vou repetir. Samuel está crescendo, mas Ofineia, oh glória, isso aqui é muito forte, desceu do céu. Ofni e Finéia está pecando e Deus está dizendo, deixa eu acertar com ele no final, porque o acerto no final é melhor. Deixa Samuel de lado, porque o que eu tenho um projeto com Samuel, nem Ofni e Finéia não tinha, nem Eli não vai ter, porque eu estou levantando nessa geração é Samuel. Oh glória, se você não pegar o que eu estou falando aqui, Deus está dizendo, eu rejeitei Ofni e Finéia e estou rejeitando o sacerdote ali, mas eu estou levantando o profeta. Eita glória, você não pegou não, vou repetir. Deus abandonou o sacerdote e os filhos de Ofni e Finéia, o filho de Eli, Ofni e Finéia. Ou seja, Deus não estava preocupado com ele, Deus estava preocupado com o menino. E Deus estava falando para eles, dizendo, dando recado para eles, dizendo, eu não estou preocupado com eles, porque o que eu estou levantando é meu, não é dos homens. Lembra aqui de João Batista? João Batista foi levantado por Deus, não foi levantado por homens. É tão tal que no evangelho de Mateus, se não fuge da memória, os discípulos um dos fariseus, Jesus vai perguntar, quem é o maior? Ele diz, João Batista, que nunca houve, vai ser maior do que Elias. Ele é maior do que Elias, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Eliseu. Sabe por que ele é maior? Porque nasceu na onde? De uma mulher virgem. E uma mulher virgem que não tinha nada a ver, perdão aqui, não era mulher virgem. Era uma mulher que tinha estéril e ela gerou através do próprio Deus. Então, quando a Zacarias viu que o menino nasceu, porque tinha falado lá, o anjo Gabriel falou para ele que o nome do menino ia ser João, então ele vai ser maior do que todos os profetas. Por quê? Porque era primo de Jesus, era parente de Jesus. Então, pegue isso aqui para você entender melhor. Quando Deus escolhe alguém, não depende de classe, não depende de se tem teologia ou não, se tem mestrado em teologia ou a doutorado. Deus escolhe um traficante, Deus escolhe um prostituto, Deus escolhe uma prostituta, Deus escolhe um ladrão, um ex-presidiário, Deus escolhe um noiado, Deus escolhe um povo que está no Cracolândia, Deus escolhe um adúltero, mesmo ele conhecendo a palavra. Deus escolhe um fornicário, mas Deus nunca perde para Satanás. Lá vai isso aqui. Sabe por que ainda as pessoas estão de pé? Porque ainda obedece à voz de Deus. Escuta isso aqui que eu não entrei no texto ainda. O que é que está acontecendo no nosso meio? Deus rejeitou o sacerdote, mas Deus está levantando o profeta. Por que Deus levanta aqui um garoto de 12 anos de idade? 12 anos de idade. 12 anos. Porque Eli não poderia enxergar, mas poderia ouvir. O certo é o quê? Se ele tivesse intimidade com o Senhor ainda, ele poderia drobar o joelho dele e conversar com o Senhor. Mas não, ele perdeu a credibilidade. Vou repetir novamente. Tem muitos sacerdotes, a maioria dos sacerdotes que estão perdendo a credibilidade no céu. Então, quando ele vai ao ponto de dormir, aqui ele diz bem claro aqui, e sucedeu naquele dia, estando Eli deitado em seu lugar, os seus olhos começavam já a escurecer, ou seja, estava cego. Então, que não poderia enxergar ou ver, estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada se apague. É aqui que eu quero falar. Antes que a lâmpada de Deus se apague no templo. Ô pastor, me explica esse mistério aqui. É isso aqui que eu vou falar.
Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então, se fala lâmpada, a palavra está lá. Se fala lâmpada, a iluminação está lá. E por que, antes de apagar a luz, Samuel deixou aceso? Porque aquele que tem compromisso com Deus, ele vai ler. Aquele que tem compromisso com Deus não tem disputa para fofoca, para falar mal de ninguém. Quem tem compromisso com Deus não fala mal de ninguém. Quem tem compromisso com Deus vai de encontro à leitura da palavra, porque é um alimento. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Jesus disse também que a palavra é a água que se joga, água sobre os rios, que é a água da vida. E então tudo isso, Samuel praticava a palavra, segundo Flávio José. Antes de as luzes se apagar, ele lia a palavra, meditava a palavra, sussurrava a palavra, comia a palavra, sobrevivia dentro da palavra. Ou seja, um garoto com 12 anos de idade. Porque segundo a lei Torá, entendeu? Tanto oral e tanto escrita, você tem que decorar, guardar na tábua do seu coração. Então, antes de apagar essa luz, o próprio Deus chama dentro do templo. Vou repetir. Deus chama dentro do templo. Quem? Samuel. Com 12 anos de idade. Presta atenção. Quem tem a chamada, ele nunca se despreza. Quem tem chamada é dolorido. Quer ver um preço da chamada? Os pais abandonam. Mãe nem liga, pai nem liga, família nenhum nem liga. Então, ou seja, é excluído. Lembra de José? Por quê? José, ele era amado pelo seu pai e, ao mesmo tempo, seus irmãos odiavam José porque ele trazia má notícia dos seus irmãos. Está lá no texto. Então, ou seja, tem muita gente, irmãos, que anda dentro do templo, que vive na escuridão, que não tem mais a palavra. Então, quando você vê uma pessoa que fala mal de você, critica você e olha com o seu jeito, tipo, lhe afrontando, me desculpe eu falar com a minha sinceridade, porque Cristo não está na vida dele. Então, Samuel aqui, 12 anos de idade, estava começando. Só que Deus bradou dentro do templo. A primeira chamada de Samuel, ele não ouviu. Ele ouviu, mas correu para Eli e perguntou, o Senhor está me chamando? Eis-me aqui, o Senhor está me chamando? Lógico que não. Segundo, outra vez, ele se deita e Deus chama ele. Ô Samuel. Só que aquela voz suave. Segunda vez. Só que ele foi de encontro a Eli e falou, eis-me aqui, o Senhor está me chamando? Ele disse, não, volte a deitar. A terceira vez, o texto que nós lemos, e outra vez o Senhor chama. Aí ele entendeu porque Deus estava chamando ele. Quer que eu revele o segredo desse texto para vocês? Deus está te chamando para intimidade e você não está dando ouvido. Vem comigo para você entender aqui. Deus chama uma vez, Deus chama segunda vez, Deus chama a terceira vez. Só que o sacerdote antigo entendeu o que é que Deus queria falar com Samuel. Você não pegou não? Vou repetir. Tem muita gente que tem raiva de você, porque você tem uma intimidade com o dono da glória. E ele queria ter essa intimidade que você tem. Mas o Espírito de Deus está falando aqui, colocando no meu coração para lhe falar. Volta de novo a oração. Volta de novo a intimidade. Entra, mergulha. Ele chama para a intimidade. Ele quer revelar o segredo dentro da palavra. Oh glória!
Só que as pessoas aqui não estão prestando atenção, porque a nação mundial, falam não, brasileira não, mundial, estão perdendo a intimidade com o dono do universo, de se preocupar com a vida particular, estão se preocupando com a vida de outros. Mas Deus está chamando para intimidade, e essa intimidade Deus só está chamando Samuel. Ou você não pegou, não vou repetir. Deus te escolheu para ser profeta entre as nações. Deus te escolheu para te usar nesta nação, aonde que as pessoas não dão credibilidade. E o próprio Cristo está dizendo: eu estou chamando para ter uma intimidade profunda. Eu estou chamando porque eu preciso de você na obra. Eu estou chamando porque você vai fazer a diferença. Elemento reminai. Helebidikominarasai. Eite kamandarabacalavassai de que eu asia. Deus está chamando para intimidade. Deus está chamando, Ele está dizendo: vem. Vem. Vem, 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 vem. Por que está chamando? Vem. Porque Ele sabe que você está precisando dEle e você dEle. Então, versículo de número 8. Olha que ele diz aqui: o Senhor, pois, tomou a me chamar, Samuel, a terceira vez. E ele disse, levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Ele disse: então entendi, Eli, que o Senhor chamava o jovem. Lá vai. Isso aqui é muito pesado que eu vou falar, mas eu tenho que falar. Tem muitos sacerdotes, a maioria entre as aspas, que tem inveja do seu ministério porque Deus preparou para você. Sabe por que a maioria dos sacerdotes não deixa crescer? Porque sabe, se deixar espaço, você cresce. E o olho de inveja tenta destruir. Então Eli deixou passar porque Eli tinha essa intimidade aqui. Essa intimidade profunda, Eli perdeu ela. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Aí Eli disse: volta lá de novo. E quando você ouvir essa voz novamente, levanta e fala: eis-me aqui, porque o teu servo ouve. Deus está chamando Samuel. Vou repetir: Deus não quer profano, Deus não quer adúltero, Deus não quer fornicário e nem fofoqueiro e nem mentiroso. Deus quer Samuel. Vem, é um garoto, mas vem. Não sabe de nada, mas vem. Não tem capacidade de nada, mas ele disse: vem. Por quê? Porque Deus já está cansado de Eli e Ofni e Finéia. Samuel, vem. Vem, Samuel, vem, 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 vem. Por quê? Porque Deus já está cansado e Deus quer te levantar nessa geração. Deus já está cansado de pessoas que vivem no altar pecando, pecando, pecando e pecando. Mas se tiver na mão de Samuel a palavra, eu estou trazendo uma revelação da parte de Deus. Há 2 dias atrás que eu tive um sonho. E nesse sonho profético eu vi Deus levantando, jovens e adolescentes. No altar, Deus rejeitando os engravatados. Já estou com o corpo todo arrepiado e eu perguntei: Deus, por que o Senhor está me mostrando isso? E no sonho, eu tive um sonho tão profundo e tão real, pensava que eu estava no sonho, mas pensava que era real.
Eu abri os meus olhos pela madrugada e falei, misericórdia, eu estava sonhando. Eu vi Deus levantando uma geração de jovens e adolescentes. Vou repetir. Tem gente que assiste minha live e depois no outro dia fica me criticando. Eu tenho uma resposta para você, seu incrédulo. Deixa eu te falar uma coisa. Não fica com o nariz empinado não, porque Deus vai colocar alguém no teu lugar. Ah, Deus vai! Deus vai colocar você, oh glória, pessoas no teu lugar, seu profano. Eu vi jovens com a faixa de 13, 14 anos, Deus levantando. Eu vi traficante, Deus levantando. Eu vi pessoas drogadas, Deus se levantando. Eu vi gente grande, Deus abatendo. Sabe o que é isso aqui? Vou repetir. Deus está chamando Samuel e rejeitando Eli. Deus está dizendo, eu estou, oh glória, chamando Samuel e rejeitando Ofni e Finéia e Eli. Por quê? Porque quando Samuel crescer, ele não vai afastar da minha presença. Eita glória, de calabrasai, de que anchoremina que assopia. Helemi de comanaraia. Tobi de calavassai. Steribi de cominacian de cominaracipia. Relencho do copocolovassai. Deus está chamando Samuel nesta hora final. Remidicoubidaste keminaia. Reledecomandarassai. Eu estou tentando me segurar aqui, mas a presença já desceu no quarto. E eu vou começar a falar que o Espírito de Deus mandou falar. Deus está rejeitando Eli, Ofni e Finéia, porque Deus vai começar a matar os profanos. Oh glória, quem toca no lugar santuário de Deus, Deus vai fulminar. Mas Deus está chamando Samuel para duas opções. Um para ser juiz sobre Israel e o outro para ser sacerdote. Deus vai levantar pessoas que têm compromisso com a palavra. Deus vai levantar. Halada calava choquiminense becominácia. Relarabando cominarassai. Deus está chamando. Deus está chamando Samuel. Samuel, não apaga a lâmpada. Ainda porque Deus quer falar contigo. Qual é a lâmpada? A lâmpada da palavra. Ele quer falar, ele quer falar, ele quer falar, ele quer falar, ele quer falar. Relento cominai. Meu Deus, desceu um negócio quente aqui. Rolobocominarassai. Um certo dia Jesus estava pregando. O sermão era tão duro. Aí Jesus disse: vai, Pedro, com eles. Aí Pedro disse: não vou, Senhor. Para onde nós iremos? Só tu tem palavra de vida eterna. Não pegou não, vou repetir. Quem anda com a palavra, Deus levanta. Oh glória, depois quando Jesus morre, ele diz em Lucas capítulo 24, versículo de número 48, ele diz: ficar em Jerusalém para se revestir de poder e ser testemunha do meu nome. Oh glória, lá vem Pedro orando em Jerusalém. Era a época, oh glória, antes da Páscoa, era comemorado 10 dias orando, 10 dias se consagrando, e a palavra no meio, oh glória, e de repente houve do céu um barulho tremendo. Que barulho é esse, pastor? É barulho do céu, não é barulho de nave, não é barulho de avião, oh glória, não é barulho de foguete, não, era a presença de Deus, porque quem anda com a palavra, o céu se abre. Quem anda com a palavra abre o céu, e a palavra desceu sobre eles, e o Espírito de Deus encheu toda aquela casa de poder. Quem anda com a palavra não anda vazio.
Quem anda com a palavra não anda sozinho. Quem anda com a palavra tem mistério. Quem anda com a palavra há revelação. Quer ver uma coisa? Amós 3, e versículo 7. Deus revelará os seus segredos aos seus servos e aos seus profetas. Antes que aconteça alguma coisa, Deus revelará os segredos aos seus servos e aos seus profetas. Se Ele está revelando o segredo, é porque Deus já te chamou há muito tempo e está dizendo: Samuel, vem. Vem, Samuel, porque eu vou começar a te encher de pequeno até chegar ao grande. Sabe o segredo da chamada aqui que eu vou revelar para você? Porque Davi começou pequeno, e todo aquele que começa pequeno começa com a chamada, porque aquele que nasce como grande não tem chamada, é vazio. Vou repetir: todo aquele que começa pequeno tem a chamada, e que se acha muito grande demais não tem chamada, é vazio. Sabe por quê? Eliabe, oh glória, era parceria com o rei. Ele tinha acesso com o rei. Pensava que Samuel ia ungir lá o rei. Mas quem recebe o óleo não é gente grande. Quem recebe o óleo é gente pequeno. E então, se Deus te escolheu, a presença de Deus só escolhe gente pequena. E quando gente pequena cresce diante dele, ele está dizendo: joga, Samuel, óleo na cabeça de Davi, porque ele é meu segundo coração. Eu escolhi ele. Ralando Cássia. Eu já estou começando aqui, meu irmão. Eu começo devagar, o negócio esquenta. Deus escolheu você. Mas pastor, tô fraco. Mas pastor, ninguém dá credibilidade. Mas pastor, ninguém me vê. Calma. Davi estava onde? No pasto. Ele viu você, ele gostou de você, ele quer você. Ainda quando você adora em espírito. Oh glória, eu vou trazer um pedaço do grego aqui. Pneuma é espírito. Tem espírito com E maiúsculo, que é o Espírito de Deus, e E minúsculo, que é o nosso espírito. Quando Jesus diz, o Evangelho de João, capítulo 24, versículo 23, adorar o Pai em espírito, está dizendo nosso espírito. Pneuma, espírito. Quando vem espírito, quando vem mistura com o Espírito de Deus, meu irmão, o Espírito de Deus tem uma intimidade com o nosso espírito, há um impacto. Você não pegou? Não, vou repetir. Todo aquele que está conectado no céu, oh glória, é quando Jesus diz, tudo é ligado no céu, é ligado na terra. Se você adora o Pai, meu irmão, a presença de Deus desce. E Deus está chamando é você, Samuel. Vem, 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 vem. Mas esse vem, vem, só depende de você. Não depende de ninguém. Depende de você. Eu só tenho uma coisa para lhe dizer, eu aqui eu encerro. Deus está levantando você para ser uma dinamite nesta geração, para ser um ganhador de almas. Ser ganhador de almas. Deus escolheu você para ser ganhador de almas. Amém? Fica na paz do Senhor. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Pastor Felipe, que Deus abençoe estar aí, né? Deus abençoe a todos. Fica na paz do Senhor e que Jesus lhe abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém?